Bom, vamos ver agora a análise do pesquisador da FGV Agro, Felipe Serigati, que já está conectado aqui com a gente. Bom, Serigati, deu para já ver um apanhado bastante importante, interessante, isso em relação a algumas entidades, como a própria Abramilho disse. Também tivemos repercussões importantes aqui do setor, tivemos o lado mais voltado também da agricultura familiar, que o plano será anunciado logo mais também em Brasília. Qual é a análise da FGV Agro, hein? O que vocês trazem como pontuações? Foi um plano que atendeu ao setor, deixou a quem? Qual é a avaliação de vocês? Muito bom dia. Bom dia, Renata, tudo bom? Então vamos lá, vamos por partes, né? De fato, você teve um volume expressivo, né? Então isso é uma boa notícia. Nós ainda não temos as informações com relação ao plano voltado para a agricultura familiar, mas pelos anúncios realizados ontem parece que vai ser algo em torno de 75 bilhões de reais, o que, somando os dois anúncios, superará os 400 bilhões de reais. Então, por esse lado, né, então, com essa informação apenas, sim, temos aí uma boa notícia, um volume expressivo. Esse volume é suficiente para atender as demandas do setor? Naturalmente não é, como provavelmente não seria praticamente hipótese alguma, né? Então, e assim, o desafio ele é grande, né, como foi apresentado durante a reportagem. Você tem um setor que cresce de maneira robusta e consistente há um bom tempo. Vamos já cresce aí 3, 4% em média ao ano desde o início do atual século. Então, é um desafio para quem está, para os segmentos, setores associados ao universo agro, correr atrás, né, desse ritmo de crescimento. Mas esse, naturalmente, é um bom problema. É um problema que você tem que resolver, porque um setor importante está tendo muito sucesso. O problema ruim de se resolver é quando você tem que apagar os incêndios porque um setor está tendo problemas. Então, de um lado, em termos de recursos, foi um volume expressivo, mas, como era de se esperar, abaixo da demanda e da necessidade total de financiamento do setor. Do outro lado, o ponto que é importante, se por um lado tivemos ali um volume expressivo, por outro, é um volume caro, né? Nós vimos que as taxas de juros ofertadas foram bem semelhantes ao patamar ofertado no ano passado, embora a conjuntura seja distinta. Enquanto no anúncio, lá no ano passado, a gente ainda tinha a expectativa de manutenção da taxa Selic em patamares mais elevados, ou seja, no meio da safra, quando ainda o produtor estivesse pagando ali o seu crédito, ele estaria com um crédito, às vezes até mais barato que a taxa Selic. No momento em que a gente conversa, a expectativa é outra. Então, o Banco Central tem dado alguma sinalização que em breve, embora não deixou claro quando que é esse ponto, mas em breve iniciará o ciclo de redução da taxa de juros, que significa, por exemplo, para aquelas linhas que a taxa de juros está em 12%, talvez do meio para o final da safra, 23, 24, a taxa de juros básica da economia estará no patamar inferior àquela do financiamento ofertado para o produtor. De qualquer forma, essa é a nossa realidade. A gente está operando numa economia em que o custo do dinheiro, ou seja, a taxa básica de juros, ela está mais elevada. E desejar, por mais que essa seja uma decisão do Banco Central, não é culpa do Banco Central. Então, pelo regime de meta de inflação, o Banco Central tem como compromisso entregar a inflação dentro da meta. E não é a inflação agora de 2023, porque tem uma série de ruídos dentro desse número, mas é a expectativa de inflação lá em 2024. E a expectativa de inflação em 2024 ainda não chegou na meta. Está convergindo para lá, mas ainda não convergiu, ainda não entrou dentro da meta. Assim que entrar, ou assim que ficar clara esse processo de convergência, o Banco Central começa a reduzir a taxa de juros. No entanto, como isso ainda não acontece, essa é a nossa realidade. O dinheiro está caro para todo mundo. E quando eu falo todo mundo, é todo mundo mesmo. Fica caro para o produtor? Fica, mas também fica caro para o governo. Se essa taxa de juros, se o custo do dinheiro fica mais elevado, para você dar a mesma quantidade ali, reduzir a mesma quantidade ali de ponto percentual dessa taxa de juros, desse crédito,
também ficou mais caro para o governo ofertar esse subsídio. De qualquer forma, em linhas gerais, é um plano que ofertou um volume expressivo de recursos, mas recursos a um custo elevado. Entendo. Agora, em relação, por exemplo, né, você comentando sobre taxa de juros, a gente viu aqui hoje até na capa da Folha de São Paulo, também como destaque em outros jornais também, que há uma expectativa de o governo ter e começar essa projeção de redução a partir de agosto. Vocês avaliam dessa maneira também uma queda mais positiva aí dos juros do Brasil, que está agora a 13,75% ao ano, e já emendando a questão também, né? Estava vendo aqui aqueles 75 bilhões aí que são os dados preliminares para a agricultura familiar, assim como saiu ontem, antes do anúncio oficial, a gente está aqui na expectativa que saia também esses números já um pouco antecipados do horário oficial de Brasília para a agricultura familiar e uma taxa aí menor do que 10%, isso em relação à agricultura familiar. Isso tende a ser um pouco mais convidativo, né? Qual que é a sua análise, hein, Serigati? Pois é, então estamos aqui, todos nós, aguardando o anúncio da segunda parte do Plano Safra, que por si só eu acho que não foi uma estratégia, em termos políticos talvez faça todo sentido, mas em termos do setor mesmo, pessoalmente não gostei, preferia que esse anúncio tivesse sido feito tudo ao mesmo tempo, dado que é o mesmo universo agro, então esses produtores vão adquirir insumos de produção praticamente das mesmas indústrias, esses produtores, seja médio, grande, pequeno, vão comercializar a sua produção para os mesmos intermediários, para as mesmas empresas, então fazem todos parte das mesmas cadeias produtivas. Então, pessoalmente, não gostei muito dessa divisão, né? Fazer um anúncio para a agricultura denominada como empresarial e fazer um outro anúncio para a agricultura denominada como familiar. De qualquer forma, estamos todos aqui aguardando esse anúncio, deve girar em torno aí de 75 bilhões de reais, taxa de juros, vamos ver, mas a nossa expectativa é algo entre 6% e 8%, naturalmente a variar ali dependendo do tipo, né, da linha de crédito, da linha de financiamento, qual que é o público-alvo, naturalmente, então vamos imaginar ali que na média da safra 2023-2024, essa taxa Selic opere algo em torno de 11%. Então veja que nós temos aí um grande diferencial, né, sair de 11%, que é o custo para o banco conseguir captar esse recurso e entregá-lo para o produtor a 6%. Você tem 5 pontos percentuais aí que o governo vai ter que subsidiar. Gente, isso não é barato. Então, tem ali um ponto de interrogação. Ok, vamos ver esse anúncio. Não foi declarado ainda e também não é o momento agora, né? Tem aí 45 dias para dizer os maiores detalhes ali do plano, mas de onde virá o volume de recursos necessário para fazer justamente esse subsídio. Mais do que isso, o volume divulgado foi expressivo? Foi expressivo. Agora a gente tem que torcer para que esses recursos sejam liberados num prazo adequado para o plantio, para a evolução do processo produtivo dentro do universo agro, dentro dos setores. E ainda assim, além do nosso aguardo aqui a respeito do anúncio do volume de recursos para a agricultura familiar, tem um ponto que vocês colocaram muito bem na reportagem, que é o seguro rural. E aí, quanto de recurso vai ser alocado para a subvenção do seguro rural? Crédito é fundamental, sem dúvida alguma, mas o seguro rural também é muito importante. Na realidade, a própria existência, ampliação, fortalecimento do seguro rural facilita com que o setor consiga atrair o setor privado para fornecer uma parte desse crédito, ou pelo menos para fornecer uma parte da necessidade de financiamento do setor. Então, o seguro rural, muito importante para o universo agro, estamos aqui aguardando o anúncio de qual vai ser o valor disponível para subvenção do seguro rural. Pois é, temos os dados aqui que acabaram de sair, então, assim como ontem, vou passar aqui em primeira mão para vocês. Os dados gerais do Plano Safra da Agricultura Familiar 23-24 foram disponibilizados, então, um total de 77,7 bilhões de reais. E aí, desmembrando os programas a vocês. Pronaf, 71,6 bilhões de reais. Proagro mais
1,9 bilhões aí de reais, Garantia Safra 960 milhões de reais, PGPM-Bio 50 milhões de reais, Assistência Técnica e Extensão Rural 200 milhões de reais e compras públicas, que são aqueles programas de aquisição de alimentos como o PAA, o PENAI e outros, 3 bilhões de reais. Plano Safra da Agricultura Familiar, um total de 77,7 bilhões de reais, que será anunciado daqui a pouquinho, então, pelo governo federal, aí pelo presidente Lula, também pelo ministro Fávaro e outros aí também governantes. A gente tem aqui, então, como destaque importante, né, desse plano, é um volume aqui, segundo a nota, 34 superior aí, em relação, 34% ao anunciado na safra passada, também sendo o maior da história. Então, somando tudo, 77,7 bilhões. E entre as medidas importantes aqui para divulgar com vocês também, as taxas de juros tiveram redução de 5% para 4% ao ano para quem produzir alimentos como arroz, feijão, mandioca, tomate, leite e ovos, por exemplo, né? Uma taxa aí de juros bastante atrativa. E o Programa de Garantia da Atividade Agropecuária, então, as alíquotas, né, do Proagro, então, vão cair 50% para a produção de alimentos. Falando também de sociobiodiversidade, bioeconomia ou agroecologia, vão ter incentivos ainda maiores. Segundo aqui, a gente vai ter juros de apenas 3% ao ano no custeio e 4% no investimento. E mais uma novidade para dividir aqui com vocês com exclusividade: microcrédito produtivo destinado aos agricultores familiares de baixa renda, o chamado Pronaf-B, terá o enquadramento da renda familiar anual ampliado, né? Está ocorrendo essa ampliação. Ontem a gente viu mesmo também para o médio produtor. Então, agora para a agricultura familiar, então, do Pronaf-B, subiu de 23 mil para 40 mil e o limite de crédito de 6 mil para 10 mil reais. Bom, esses são os principais destaques. Plano Safra da Agricultura Familiar, então, um total de 77,7 bilhões de reais. Qual a análise que a gente faz, Serigati? Então, tá em linha do que a gente tinha comentado, né? 75, 77, boa notícia, um volume expressivo. Para algumas linhas, nós estamos vendo ali uma redução da taxa de juros. Vamos ver para as demais linhas, né? Dentro do Pronaf, linhas que consomem até uma fração maior dos recursos disponíveis. Mas, se seguir essa sinalização, temos aí, naturalmente, uma boa notícia. Com relação a essa redução para produtores de feijão, para produtores de arroz, parece claro que naturalmente está ali atendendo um público bastante específico, que provavelmente estará no anúncio do Plano Safra voltado para a agricultura familiar. Vamos apenas aguardar o quanto que isso se reflete ou se isso também é reproduzido para demais linhas de crédito associadas ao Pronaf e, novamente, vamos aguardar os números associados ao seguro rural. Exatamente. E agora, só para a gente fechar, já era uma expectativa também para essa agricultura, né? Para o pequeno produtor, agricultor familiar, uma taxa de juros também mais atrativa, mais convidativa, estava em linha com a sua análise, não, Serigati? Exato, e até de uma forma mais panorâmica, né? Vamos lá. Onde que o Plano Safra deveria atuar com maior intensidade? É justamente naquilo que nós chamamos de falhas de mercado, né? Ou seja, olha, ofertar crédito para o universo agro é difícil, porque é uma atividade com muito risco, é uma fábrica a céu aberto. Então, o próprio setor privado tem dificuldade. E isso se torna mais intenso, em geral, quanto menor a escala. Não é uma regra de bolsa, vai ter diversos produtores familiares aqui no Cinturão Verde aqui de São Paulo, que são capitalizados, que têm boas linhas de crédito junto ao mercado bancário, mas não é a regra. Mas, de novo, o universo agro é bastante heterogêneo. Então, é nesses segmentos em que o Plano Safra deveria atuar. Mais do que isso, o Plano Safra também deveria atuar onde há externalidades positivas. Por exemplo, diversos produtores, eles produzem gerando ali de uma maneira sustentável, que gera ganhos para a sociedade, só que esse retorno ele não consegue capturar na receita dele. Então, uma forma de incentivar o produtor a continuar produzindo dessa forma que gera externalidade é justamente reduzindo o seu custo de produção, por exemplo, por meio de um financiamento mais barato. Então, o Plano Safra tem que atuar justamente dentro desses segmentos.
No mundo ideal, que a gente espera que consiga alcançar ali, aí o quanto antes, mas que esse plano safra não seja apenas para uma única safra, dado que diversos projetos que vão ser realizados não dependem de apenas de um único ciclo. Temos, por exemplo, culturas permanentes, cuja dinâmica não depende de apenas de um único ciclo. Então, se a gente tivesse um plano safra plurianual, sei lá, talvez 3 anos, talvez 5 anos fosse possível, seria melhor e daria maior estabilidade para a previsão de recursos disponíveis para o setor. Com certeza, essa é uma linha, né, de concordância muito forte entre o setor de um plano mais plurianual, porque garante a previsibilidade e, claro, toda a confiança ali que você pode fazer, digamos, o seu direcionamento melhor em relação à sua previsão ali de cultura ou outros investimentos dentro do setor. Obrigada, viu, Serigati? Até mais. Eu que agradeço, um grande abraço e ótima quarta-feira a todos. Obrigada.